A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026, primeira semana do tempo da Quaresma, a gente se encontra mais uma vez ao redor da Palavra de Deus. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando algo que nem sabe mais nomear. Pode ser que você esteja vivendo uma fase em que pedir já cansa. Pode ser que você tenha orado tanto, pedido tanto, batido em tantas portas, que a sua fé já não tem mais a mesma voz que tinha antes. E eu quero falar com você sobre isso. Quero falar das noites em que você pediu com lágrimas e o silêncio foi a única resposta que recebeu. Dos dias em que você acordou com medo de ter esperança, porque a última vez que esperou, a decepção foi grande demais. Das vezes em que você se ajoelhou, mas não conseguiu dizer uma palavra sequer, porque o cansaço da alma era tanto que até a oração parecia pesada demais. Das vezes em que você olhou ao redor e todo mundo parecia estar recebendo bênçãos, menos você. Quero falar com quem já se sentiu sozinho no meio de uma multidão de pessoas que parecem ter a vida resolvida, enquanto você carrega por dentro uma tempestade que ninguém enxerga. Quero falar com quem já pensou que talvez Deus tenha desistido de responder, que talvez o seu pedido não seja importante o bastante, que talvez você não mereça o que está pedindo. Quero falar com quem está cansado de fingir que está tudo bem, quando por dentro existe um grito preso na garganta, um medo que não dá para explicar, um cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Quero falar com quem já sentiu vergonha de pedir de novo, porque já pediu tantas vezes que tem medo de parecer insistente, até mesmo diante de Deus. Quero falar com quem começou essa quaresma ferida, não por causa do jejum, mas por causa da vida. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas dores te encontrou agora, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, exatamente hoje, exatamente nesta quinta-feira da primeira semana da Quaresma. O Evangelho de hoje traz uma das palavras mais diretas e mais corajosas que Jesus já disse. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. E Jesus diz assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Agora repare bem, Jesus não diz peçam se merecerem, não diz busquem quando estiverem prontos, não diz batam se tiverem certeza de que a porta vai se abrir. Ele diz simplesmente peçam, busquem, batam, sem condição, sem pré-requisito, sem contrato. E talvez essa seja a parte mais difícil deste Evangelho, porque a gente vive num mundo que exige resultado, que cobra produtividade até na oração, que mede a fé pelo tamanho da resposta. E Jesus vem e diz o contrário. Quando tudo em você diz não adianta mais pedir, Jesus diz peça. Quando tudo em você diz já busquei demais e não encontrei nada, Jesus diz busque. Quando tudo em você diz essa porta já está trancada para mim, Jesus diz bata. Ele não está ignorando a sua dor, Ele está se colocando dentro dela. Ele está dizendo que o ato de pedir já é em si um ato de fé, que buscar já é caminhar, que bater já é acreditar que existe alguém do outro lado. E aí Jesus continua, e essa parte é tão bonita que merece toda a nossa atenção. Ele diz: qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Pare um instante e deixe essas palavras chegarem no fundo do seu coração. Jesus está falando de um pai, está construindo uma imagem de Deus, que não é a imagem do juiz distante, do contabilista dos pecados.
daquele que fica anotando o que você fez de errado para cobrar depois. Não. Jesus está falando de um pai que olha para o filho com ternura, que não confunde o pedido com a fraqueza, que não dá pedra quando o filho pede pão, que não dá cobra quando o filho pede peixe, que não castiga quem pede demais, que não se irrita com quem insiste. Quantas vezes a gente projetou em Deus a imagem de alguém que pune? Quantas vezes a gente teve medo de se aproximar porque achava que ia ser rejeitado? Quantas vezes a gente deixou de pedir porque acreditou que Deus estava cansado de ouvir? Quantas vezes a gente se afastou da oração porque sentiu que não merecia estar ali? Quantas vezes a gente tratou Deus como um patrão bravo e não como um pai amoroso? Mas o Deus que Jesus revela neste Evangelho é um Deus que não se cansa, que não faz contabilidade, que não cobra perfeição antes de dar presença. É um Deus que ficar quando você erra, ficar quando você desiste, ficar quando você duvida, ficar quando você nem consegue rezar, ficar quando todo mundo vai embora, ficar quando você mesmo se abandona, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que se revela nesta quaresma, não o Deus das cobranças, mas o Deus da presença, não o Deus das pedras, mas o Deus do pão, não o Deus que fecha portas, mas o Deus que espera você bater. E se você hoje está com medo de pedir, saiba que esse medo não afasta Deus, pelo contrário, Deus se aproxima justamente de quem tem medo. Ele entra nas trevas, Ele caminha no meio do caos, Ele não precisa que você organize a bagunça antes de entrar, Ele entra no meio dela, Ele se senta ao seu lado no chão da sua derrota e diz: eu estou aqui, eu não vou embora. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer um pedido. Se essa palavra está tocando o seu coração agora, ative o sininho deste canal, para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um novo Evangelho do dia. Acompanhe diariamente o Evangelho conosco, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. Escreve aqui nos comentários o seu nome, pode ser só o primeiro nome, e se quiser, escreve junto uma intenção, uma palavra que represente o que você está pedindo a Deus neste momento. Pode ser coragem, pode ser paz, pode ser recomeço, pode ser saúde, pode ser luz, pode ser perdão, pode ser trabalho, pode ser simplesmente força. Escreve ali, porque cada nome que aparece nos comentários é uma vida que diz para Deus: eu ainda estou aqui, eu ainda acredito. E isso já é oração. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu com uma mulher chamada Dona Marlene Aparecida dos Santos, 68 anos, aposentada, moradora de Campinas, no interior de São Paulo. Dona Marlene perdeu o marido há 4 anos, depois de uma doença longa, que consumiu não só o corpo dele, mas também a alma dela. Foram meses de hospital, de idas e vindas, de esperanças que acendiam e apagavam como vela ao vento. Quando ele partiu, ficou o silêncio, ficou sozinha numa casa que de repente ficou grande demais. Os filhos moram longe, trabalham, têm as próprias vidas, ligam no domingo, mandam mensagem no grupo da família, mas ninguém percebe o tamanho do vazio. Ela me contou que no começo tentou ser forte, ia à missa, participava do terço, sorria para as vizinhas. Estou bem, graças a Deus, dizia, enquanto por dentro desmoronava. Mas por dentro o medo era enorme. Medo de adoecer sozinha, medo de cair e ninguém socorrer, medo de morrer sem ninguém ao lado, medo de ser um peso para os filhos. E ela disse que num certo momento parou de pedir a Deus, não porque não acreditava mais, mas porque tinha vergonha. Padre, eu já pedi tanto, já chorei tanto que achei que estava incomodando Deus. Achei que Ele tinha coisas mais importantes para cuidar do que uma velha sozinha em Campinas. Ela me disse, com os olhos cheios d'água. Até que uma noite,
sozinha na cozinha, esquentando um café que nem ia beber, com o rádio ligado numa estação católica, ela ouviu exatamente esse evangelho: peçam e será dado a vocês. E ela disse que não aconteceu nenhum milagre espetacular. O marido não voltou, a solidão não desapareceu, os filhos não apareceram na porta, mas alguma coisa mudou, alguma coisa lá dentro se mexeu, como uma semente debaixo da terra quando a chuva chega. Ela voltou a pedir, não pedidos grandiosos, pedidos simples: Senhor, me dá companhia hoje. Senhor, me dá coragem para levantar da cama. Senhor, me dá um motivo para sorrir. Pedidos de uma linha só, do jeito que dava, do jeito que a voz permitia. E ela me contou que poucos dias depois, uma vizinha que ela mal conhecia bateu na porta e perguntou se ela queria caminhar junto de manhã. E aquilo virou uma rotina, e da rotina veio uma amizade, e da amizade veio uma rede de cuidado, e da rede de cuidado veio uma comunidade de oração, que se reúne toda semana na casa de uma e de outra. Padre, eu não percebi na hora, mas Deus não me deu uma pedra quando eu pedi pão. Ele me deu o pão pela mão de uma vizinha que eu nem conhecia direito. E hoje essa vizinha é a pessoa que mais cuida de mim neste mundo. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma vizinha que bateu na porta. Agora, voltando ao Evangelho, Jesus diz algo que a gente precisa ouvir com muita atenção. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Repare bem, não diz dará exatamente o que vocês pedirem, diz dará coisas boas, e isso muda tudo. Porque às vezes a gente pede uma coisa e Deus dá outra, e a gente acha que Ele não ouviu, mas talvez Ele tenha ouvido tão bem, tão profundamente, que deu não o que a gente queria, mas o que a gente precisava. A gente pede a cura e Deus dá força para enfrentar. A gente pede a resposta e Deus dá a paciência para esperar. A gente pede o fim do medo e Deus dá a presença para atravessar o medo junto. E depois Jesus completa: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Repare bem, não diz façam quando for conveniente, não diz façam se merecerem, diz em tudo. E o em tudo inclui o dia difícil, o colega que irrita, o vizinho que incomoda, o familiar que decepcionou. Porque pedir a Deus e receber de Deus não é um ato isolado, é um ciclo. A gente pede, recebe e dá. Pede, recebe e dá. E nesse ciclo a graça vai se multiplicando. E aqui está o coração deste Evangelho. Você tem permissão para pedir. Escuta isso de novo. Você tem permissão para pedir. Você não precisa organizar a sua vida antes de se ajoelhar. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa ter uma fé inabalável. Você não precisa ter resolvido todos os seus problemas. Você não precisa estar em dia com todas as suas obrigações espirituais. Você pode vir como está, ferido, ferida, cansado, cansada, com dúvida, com raiva, com medo, com vergonha. Receber é um gesto simples, é dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto. É abrir a porta mesmo com medo do que vai encontrar. É estender a mão mesmo tremendo. É sussurrar um sim quando tudo dentro de você grita não. E Deus, que é Pai, que não dá pedra quando o filho pede pão, que não dá cobra quando o filho pede peixe, esse Deus entra na sua desordem, entra no seu cansaço, entra no seu medo, entra no seu silêncio, entra nas suas trevas mais profundas. O começo não vem de você, vem de Deus. A força para pedir não vem da sua capacidade, vem da graça.
A coragem para bater na porta não vem da sua certeza, vem do amor dele que já te espera do outro lado. Deus não se cansa de começar, e se você já desistiu de si mesmo, Ele não desistiu de você. E se hoje é quinta-feira da primeira semana da quaresma, talvez esse seja o convite. Não começar uma quaresma perfeita, mas começar uma quaresma honesta. Não com grandes promessas, mas com um pedido. Não com força, mas com abertura. Não com certeza, mas com confiança. A confiança de uma criança que pede pão ao pai, sabendo que o pai não vai dar uma pedra. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? É que Jesus fala de coisas boas, não de coisas espetaculares, não de coisas que aparecem na manchete, não de coisas que fazem barulho, coisas boas, simples, silenciosas. E quando a gente olha para trás, para esses primeiros dias de quaresma, para essas últimas semanas, para esses últimos meses, talvez a gente descubra que recebeu mais do que percebeu. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, a força para levantar num dia que parecia impossível, a calma que veio sem explicação no meio de uma crise, a pessoa que ligou na hora certa, o abraço que chegou quando você mais precisava, a palavra que alguém disse sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir, o emprego que apareceu quando já não tinha mais esperança, o exame que veio negativo quando o medo era enorme, o filho que ligou justamente no dia em que a solidão apertou mais. Isso é graça, graça sobre graça. Não é a graça que aparece com fanfarra e trompete, é a graça quieta, a graça que sustentou, que segurou, que não deixou você cair, mesmo quando você achava que estava caindo. Graça que veio na forma de uma noite de sono depois de semanas sem dormir. Graça que veio na forma de um amigo que ficou em silêncio ao seu lado sem cobrar explicação. Graça que veio na forma de coragem para pedir perdão ou para perdoar. Pode ser que você não tenha percebido, porque estava ocupado demais tentando sobreviver, mas ela estava lá. A presença silenciosa de um pai que não dá pedra, que não dá cobra, que dá pão, que dá peixe, que dá coisas boas. Mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente está cansado demais para agradecer, graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Onde quer que você esteja agora, no ônibus, no quarto, na cozinha, no trabalho, no carro parado, no trânsito, eu te convido a pausar. Não pense na quaresma como um grande projeto de 40 dias. Não pense no que você precisa mudar, corrigir, melhorar. Não pense nos propósitos que você já quebrou, nas promessas que não conseguiu cumprir. Pense só em agora, neste instante, neste segundo, e faça um pedido só. Pode ser em voz alta, pode ser no silêncio do coração, pode ser uma frase inteira, pode ser uma única palavra. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra no meu recomeço, entra na minha quaresma, entra nas minhas trevas, entra no meu coração ferido, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu não tenha certeza, entra mesmo que eu esteja com vergonha, entra porque eu estou batendo nesta porta. E eu sei que do outro lado, tu estás. Não precisa ser uma oração bonita, não precisa ser uma oração longa, não precisa ser uma oração teológica. Isso já é oração, isso já é fé. Precisa ser verdadeiro. E o verdadeiro às vezes é justamente o mais simples. É o me ajuda, é o não aguento mais, é o eu preciso de ti. E se você está aí em silêncio, sem conseguir dizer nada, saiba que o silêncio também é pedido, que o suspiro também é busca, que a lágrima também é batida na porta. Deus vê quem comenta e vê quem silencia. Deus ouve quem grita e ouve quem cala. Ninguém está invisível diante dele.
Ninguém é pequeno demais para o seu olhar. Ninguém é insignificante demais para o seu coração. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje as forças são poucas, tudo bem. Porque o Evangelho de hoje não pede que você seja forte. Pede que você peça. Pede que você busque. Pede que você bata. E Deus faz o resto. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a bondade dEle. Não é sobre o tamanho da sua fé, é sobre o tamanho do coração do Pai. Essa é a mensagem que Jesus deixa para a gente nesta quinta-feira da primeira semana da Quaresma. O seu Pai que está nos céus não dá pedra quando você pede pão, não dá cobra quando você pede peixe. Ele dá coisas boas, Ele dá presença, Ele dá graça. Ele dá recomeço, Ele dá luz no meio das trevas, Ele dá companhia no meio da solidão, Ele dá força quando o cansaço parece vencer. E se você quiser, escreve nos comentários o seu nome e uma intenção para esta Quaresma, uma palavra que represente o seu pedido: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, luz, perdão, recomeço, libertação, cura, esperança. Escreve ali, porque cada nome que aparece é uma oração que sobe e a gente reza junto, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Cada nome é um pedido, cada pedido é uma porta sendo batida, e cada porta batida é um pai que se levanta para abrir. Você não está sozinho nesta Quaresma. Mesmo que pareça, mesmo que o medo diga o contrário, mesmo que o cansaço grite que ninguém se importa, a gente está junto. E mais do que a gente, Deus está. Ele não cansa de ouvir, não cansa de dar, não cansa de abrir, não cansa de começar, não cansa de te amar. Amanhã estaremos juntos novamente, ao redor da palavra, ao redor da presença, ao redor da graça. Porque essa caminhada da Quaresma não se faz sozinho, faz-se em comunidade, faz-se em oração, faz-se com a certeza de que do outro lado de toda porta existe um Pai esperando. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera, Ele já está do outro lado da porta, Ele já preparou o pão, Ele já abriu os braços. Só falta você bater,